Olá, amigas e amigos do canal O Argumento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde adentraremos literalmente no mundo do conhecimento sem ilusões paralelas ou conspiracionismos fantasiosos. Espero que o vídeo agrade a todos. Vamos trazer então a continuação da série Humanos, um desenvolvimento complexo. Falaremos nesse vídeo sobre o cognitivismo aí dentro da ótica de Jean Piaget. E este é mais um vídeo dessa série, então traremos ainda também Vygotsky, traremos também a psicanálise, né? E seguimos então divulgando a libertação por meio do conhecimento científico, a educação como ferramenta fundamental para o desenvolvimento aí do indivíduo como um todo. Bom vídeo a todos, bons estudos, vamos nessa! Jean William Fritz Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896 no cantão de Neuchâtel, na Suíça, e faleceu em 16 de setembro de 1981 em Genebra, Suíça também. Ele foi biólogo e escreveu e pesquisou sobre biologia, filosofia, psicologia, lógica, sociologia, teologia, história da ciência, física e matemática. Piaget trouxe contribuições fundamentais para a psicologia do desenvolvimento e para os processos de ensino-aprendizagem. Seus métodos e definições são precisos quanto ao seu principal interesse, a epistemologia do conhecimento, e seu foco é o sujeito epistêmico. Bom, segundo Rappaport, Fiore Davis, 1981, página 51, abre aspas, isto é, o estudo dos processos de pensamento presentes desde a infância inicial até a fase adulta, fecha aspas. Piaget investigou o mundo da criança, como ela aprende, como ela se desenvolve. Ele apresenta uma visão interacionista e demonstra que o desenvolvimento humano é um processo em constante atividade e interação, e que procura então entender quais os mecanismos mentais que o sujeito utiliza em cada etapa do processo de entendimento do mundo ao seu redor. A psicologia genética estuda centralmente a relação entre o sujeito e o objeto, compreendendo a influência entre o sujeito e o meio onde ambos então se transformam. Uma das questões estudadas por Piaget é como se passa de um pensamento elementar para um pensamento complexo. Existem aí alguns conceitos que são então fundamentais na teoria piagetiana e são extremamente importantes para uma melhor compreensão dos processos de desenvolvimento. Então são eles. 1. A hereditariedade. O indivíduo, então, herda uma série de estruturas biológicas, sensoriais e neurológicas, que predispõem ao surgimento, então, de certas estruturas mentais. Portanto, a inteligência não a herdamos. Herdamos um organismo que vai amadurecer em contato com o meio ambiente. Número 2. Adaptação. O ambiente físico e social coloca continuamente a criança diante de questões que rompem o estado de equilíbrio do organismo e inicia-se então a busca de comportamentos mais adaptativos. No caso aí então do funcionamento mental, as questões podem ser propostas pelo próprio sujeito do conhecimento. E então nesse ponto,
Podemos mencionar que Piaget valoriza a curiosidade intelectual e a criatividade, sugerindo que o ato de conhecer é prazeroso e gratificante, tanto para a criança como para o adolescente ou o adulto, e se constitui então numa força motivadora para o seu próprio desenvolvimento. Número 3, o esquema. Então, quando nascem, as crianças não são dotadas de capacidades mentais que já estão prontas, não é? Então, elas apenas têm alguns reflexos, como então chupar, agarrar e as tendências inatas a exercitá-los e a organizar suas ações. Por último, número 4, o equilíbrio. Então, o conceito de equilíbrio ou processo de equilibração das estruturas cognitivas é complexo. Então, basicamente, o organismo funciona de modo a atingir e a procurar manter o estado de equilíbrio interno que lhe permita a sobrevivência em um determinado ambiente. Fonte: Rapaport, Fiore Davis, Teorias do Desenvolvimento, Editora Pedagógica Universitária, 1981, página 55 a 61. O desenvolvimento humano ocorre com a organização e a reorganização de estruturas cognitivas que, em função então da interação com o meio. O desenvolvimento ocorre por processos de assimilação, acomodação e equilibração. Então, os quais esses processos nos fornecem insights e informações valiosas para entender melhor então todo o processo. Para que a pessoa então alcance determinado nível então aí de desenvolvimento, então além das interações, esse nível de desenvolvimento cognitivo, né? Então é além das interações, das condições materiais e das oportunidades também, né? Tem isto muito em questão. Nós temos que ter esta consciência que sem as oportunidades, muitas vezes o indivíduo não consegue, porque há uma desigualdade, uma disparidade entre os indivíduos das classes, né? Então a consciência também na nossa classe para entender que esses processos de desenvolvimento podem ser afetados aí então pelas condições materiais que o indivíduo tem. Então, para que ela alcance esse nível, né? Então as interações, as condições materiais, as oportunidades, então e é necessário que as estruturas estejam devidamente prontas ou maturadas. Esse processo é chamado de maturação. Não é? Então, segundo a teoria piagetiana, o desenvolvimento mental se inicia em um organismo imaturo e dotado de alguns reflexos, mas que vai se desenvolvendo, vai construindo, vai se construindo, vai enriquecendo, né? Então, o meio familiar e social, também o meio educativo, transforma esse indivíduo. E esse indivíduo transforma também o meio social. Então, e justamente é a corrente que iremos estudar no próximo videoaula. Então, estudaremos a corrente sócio-histórica com a visão de Lev Vygotsky. Ainda também falaremos sobre o humanismo de Carl Roger, posteriormente a psicanálise segundo Freud, que é a base de todo a psicologia e muitos das áreas,
inclusive na psicologia da educação, né? E então voltamos ao Piaget e ele, finalizando, vamos mostrar aqui como ele define esses níveis e esses períodos e a importância desses níveis e, né, para a educação, para o professor, para a prática educativa, para a psicologia do desenvolvimento como um todo. Então, segundo Piaget, ao nascer, a criança passa então pelo período sensório-motor, que vai então do 0 aos 24 meses. Depois, ela passa ao período pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos. Depois, o período das operações concretas, de 7 a 11 ou 12 anos, e o período das operações formais, de 12 anos em diante. É fundamental pais, responsáveis, professores, coordenadores e demais profissionais docentes que entendam essas fases para poder então aplicar na sua prática educativa aí, conteúdos adequados para cada fase. Essa é uma contribuição também importantíssima de Jean Piaget. Existem outras fases que hoje outros teóricos já identificaram. Chegaremos a ela em outro vídeo. Na psicologia genética, todo ser humano é visto como um ser ativo e o conhecimento é uma atividade transformadora. A psicologia do desenvolvimento estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos. O aspecto físico-motor, intelectual, afetivo-emocional e social. Então, existem diversas teorias do desenvolvimento e iremos analisar algumas delas nas próximas aulas. Iniciamos então com Jean Piaget, por sua importantíssima produção teórica sobre o desenvolvimento humano. E citamos então, abre aspas, o desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua que se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. Fecha aspas. Book Furtado Teixeira, 2003, página 98. Então, nesta videoaula trouxemos aí uma pequena exploração sobre o pensamento cognitivista e suas também as contribuições aí de Jean Piaget para a psicologia do desenvolvimento e para os processos de ensino-aprendizagem. Destacamos, então, também, fundamental, que uma criança não é um mini-adulto. Então, compreender seu desenvolvimento gradual, identificando as características de cada faixa etária. Então, é possível desenvolver práticas pedagógicas que sejam adequadas à fase em que se encontra determinada criança. Ao compreendermos, respeitarmos cada fase, entendemos como é fundamental que mais estudos sobre o desenvolvimento humano sejam produzidos. Então é isso aí. Nosso próximo encontro aqui no canal, nós vamos falar sobre a psicologia sociohistórica de Levi Vygotsky. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco até agora. Meu nome é Renato Constâncio, sou professor de História e trazemos então o conhecimento pelo conhecimento. Não somos monetizados. Deixa aí seu joinha, comente para que possamos ampliar então nossos conhecimentos em comunhão e sairmos da ignorância. Até lá! Vejo vocês na nossa próxima videoaula.